Você já parou para observar como uma única frase mal interpretada pode desmontar a sua tarde inteira? Como um olhar frio, uma mensagem não respondida, uma crítica no trabalho, ou até mesmo o trânsito parado tem o poder de sequestrar a sua paz por horas, às vezes por dias. A gente vive convencido de que a estabilidade emocional depende do que acontece lá fora. Que se as pessoas fossem mais justas, se as circunstâncias fossem mais favoráveis, se o dinheiro nunca faltasse e se os relacionamentos nunca falhassem, a tranquilidade finalmente seria nossa. Mas essa é a armadilha mais antiga e mais cara que a humanidade carrega. A verdade nua e crua é que nada fora de você possui autoridade sobre o seu estado interno. O que te abala não é o fato, é a narrativa que você constrói sobre o fato. É o peso que você coloca em algo que por si só é neutro. E quando você compreende isso de verdade, não como um consolo passageiro, mas como um princípio estrutural da mente humana, algo se rearranja na sua coluna vertebral. Você para de ser um reflexo das circunstâncias. Deixa de funcionar como um pêndulo que oscila conforme o vento sopra, e começa a operar como um eixo, fixo, presente, inabalável. O estoicismo não nasceu para te ensinar a ignorar a dor. Não foi criado para transformar pessoas em estátuas sem sentimento. Ele foi forjado para revelar a mecânica exata do sofrimento, para mostrar que a agitação humana não vem dos eventos, vem da resistência aos eventos. Vem da expectativa silenciosa de que o universo deveria se organizar de acordo com o seu conforto. Quando você solta essa exigência, quando você aceita que a realidade não te deve explicação, nem justiça imediata, nem previsibilidade, a paz deixa de ser um destino e vira um ponto de partida. Um imperador que governou um mundo conhecido, enfrentou traições, perdas familiares, epidemias e guerras intermináveis, deixou registrado para si mesmo que a vida não é definida pelo que acontece, mas pela maneira como a mente processa o que acontece. Não pelo cargo, não pela reputação, não pela sorte, pela interpretação. Porque a interpretação é o filtro, e o filtro determina o que entra, o que fica e o que é descartado pela consciência. Você já notou como duas pessoas podem atravessar exatamente a mesma crise e uma sai quebrada enquanto a outra sai transformada? O que mudou? A circunstância foi idêntica. O que mudou foi a leitura interna. Uma enxergou ameaça onde a outra enxergou teste. Uma viu ruína onde a outra viu reajuste. Uma se entregou ao papel de vítima. A outra assumiu o lugar de arquiteto. É exatamente nesse ponto que mora o mecanismo que ninguém te explica. Você não controla o exterior, mas detém soberania absoluta sobre a sua resposta. E essa resposta é moldada antes mesmo de você respirar fundo. Ela é construída naquele intervalo mínimo entre o estímulo e a reação. Nesse intervalo, existe liberdade. Nesse intervalo, existe poder. A maioria das pessoas vive dormindo nesse intervalo. Reage no piloto automático. Acelera o pulso, tensiona os ombros, solta palavras que vão custar caro amanhã, toma atitudes que vão gerar arrependimento. Tudo porque não percebeu que existe um ponto de escolha. Um ponto que só se revela quando você para de brigar com a realidade e começa a navegar com ela. O estoicismo te convida a fazer isso. Não a fugir do desconforto, não a negar a adversidade, mas a atravessá-la com clareza cirúrgica. A entender que o sofrimento se torna opcional quando você para de adicionar camadas de dramatização sobre o que já é difícil por natureza. A existência já é exigente o bastante. Não precisa ser agravada pela sua própria ficção catastrófica. Quando você compreende que a sua mente é o território que você administra e não o mundo ao redor, o interruptor se acende. A ansiedade perde o oxigênio. A raiva perde o alvo. A comparação perde o sentido. Porque você para de medir o seu valor pela reação dos outros. Para de esperar que o exterior valide o seu interior. Para de negociar sua paz como se fosse uma moeda de troca. E aí, finalmente, ninguém te abala. Não porque as pessoas pararam de testar os seus limites, não porque o mundo ficou mais previsível,
mas porque você alterou a estrutura da sua percepção. Você ergueu uma base que não treme com a intempérie. E é sobre como erguer essa base, tijolo por tijolo, que vamos seguir agora. Não com conselhos superficiais, com a anatomia real do comportamento humano, com os mecanismos exatos que os pensadores antigos aplicavam diariamente e que a psicologia contemporânea só recentemente começou a mapear com precisão. Você vai compreender por que a sua mente distorce a realidade em momentos de tensão. Vai aprender a identificar o instante exato em que você entrega o controle da sua estabilidade para mãos externas. E vai descobrir como recuperar esse controle. Não com força bruta ou repressão emocional, mas com inteligência, disciplina e clareza filosófica. Mantenha a atenção. Porque depois que você enxergar esse mecanismo, não vai conseguir mais enxergar os conflitos da mesma forma. E essa é exatamente a porta que se abre agora. Para entender por que nada te abala quando você domina esse princípio, é preciso desmontar a engrenagem que faz a gente acreditar no contrário. A mente humana foi programada para sobrevivência, não para serenidade. Ela foi treinada ao longo de milênios para escanear ameaças, antecipar perigos, gravar falhas e projetar cenários negativos. Isso era útil quando o risco era físico, quando um som na mata podia significar um predador, quando um dia sem alimento podia significar o fim. Mas hoje, o mesmo sistema que te protegia de feras está disparando alarmes por causa de um e-mail mal redigido, de um comentário anônimo, de um plano que saiu do trilho. O problema não é o sistema, é o descompasso. A mente continua operando como se o mundo fosse um campo de caça, quando, na verdade, é um espaço de escolhas. E é nesse descompasso que nasce a ilusão de que o externo controla o interno. O estoicismo não pede que você desligue a mente, pede que você a recalibre, que você a treine para distinguir o que é seu e o que não é. Existe uma linha invisível que separa o domínio interno do domínio externo. De um lado estão os seus juízos, as suas intenções, as suas ações, os seus valores, a sua atenção. Do outro lado estão a opinião alheia, o clima, o passado, o futuro, o corpo alheio, a economia, a sorte, a fama, o resultado final. Essa linha não é filosófica, é operacional. Quando você atravessa essa linha e tenta controlar o que está do outro lado, você se entrega à frustração crônica. Quando você reconhece que o que está do outro lado não te pertence, você recupera a soberania sobre o que te pertence. A maioria das pessoas vive tentando governar o que não pode governar e negligencia o único território que de fato administra. Elas passam anos tentando moldar a imagem que os outros têm delas, em vez de cuidar da imagem que têm de si mesmas. Gastam energia tentando prever o amanhã, em vez de estruturar o hoje. Brigam com memórias que já aconteceram, como se o tempo pudesse ser reescrito com raiva. E tudo isso consome a vitalidade que poderia ser usada para construir algo real. O primeiro movimento da estabilidade não é resistir, é classificar. Antes de reagir a qualquer situação, faça a pergunta silenciosa: isso está sob o meu controle ou não? Se estiver sob o seu controle, haja com clareza. Se não estiver, solte com dignidade. Parece simples, mas a simplicidade é onde mora a profundidade que a complexidade esconde. A dor humana não vem da perda, vem da ilusão de posse. Vem da crença de que as pessoas, os cargos, os projetos, os planos eram seus por direito. Quando você entende que tudo é empréstimo da circunstância, que nada te foi dado para ser guardado para sempre, mas para ser atravessado com consciência, o apego perde a força. E sem apego, não há queda brusca, há apenas transição. Outro ponto crucial é a linguagem interna. Você já reparou como fala com você mesmo? Quantas vezes por dia você se condena por algo que ainda não aconteceu? Quantas vezes você transforma um erro pontual em uma sentença de identidade? Quantas vezes você usa palavras como sempre, nunca, impossível, terrível, insuportável para descrever momentos passageiros? A mente obedece à linguagem. Se você diz que algo é insuportável, ela vai buscar evidências para provar que é. Se você diz que não dá mais, ela vai desligar os recursos de adaptação. Se você diz que é o fim, ela vai parar de procurar caminhos. O estoicismo ensina a calibrar o vocabulário interno, trocar o catastrófico pelo factual, trocar o julgamento pela observação, trocar a dramatização pela descrição. Em vez de dizer que a situação é um desastre, diga que a situação está diferente do planejado. Em vez de dizer que a pessoa te destratou, diga que a pessoa agiu de forma inadequada. Em vez de dizer que você não consegue, diga que você ainda não encontrou o método. Não é otimismo forçado, é precisão cirúrgica.
porque a precisão neutraliza o pânico. Quando você nomeia as coisas com exatidão, o monstro perde as sombras. Você para de lutar contra fantasias e começa a resolver fatos. E resolver fatos é algo que a mente humana sabe fazer muito bem, desde que não esteja intoxicada por narrativas distorcidas. Há também o exercício da antecipação consciente. Não como medo, mas como preparação. Os antigos praticavam isso diariamente. Imaginavam a perda, a crítica, a falha, não para se paralisar, mas para remover o choque do inesperado. Quando você já visualizou o pior cenário com clareza e percebeu que mesmo assim conseguiria respirar, agir e seguir, o medo perde o controle. Você não se torna indiferente à dor, você se torna imune ao pânico. E a diferença entre os dois é gigantesca. A dor é humana, o pânico é opcional. A dor te ensina, o pânico te paralisa. Quando você entende que a estabilidade não é a ausência de turbulência, mas a presença de estrutura, tudo muda. Você para de buscar um mundo sem problemas e começa a construir uma mente sem fragilidade. Você para de esperar que as circunstâncias sejam gentis e começa a treinar a sua postura para ser firme. E é exatamente nessa transição que o abalo perde o poder. Não porque o vento parou, porque você aprendeu a ajustar as velas. Agora que a estrutura está clara, é hora de colocar os pés no chão, porque filosofia sem prática é apenas poesia bonita. E o estoicismo nunca foi poesia, foi manual de sobrevivência emocional, foi treinamento diário, foi ginástica para a mente. E é exatamente isso que vamos exercitar agora. Não com exercícios complexos, com movimentos precisos que você pode aplicar antes do café da manhã, no meio da correria ou na hora de fechar os olhos. O primeiro movimento é a pausa deliberada. Parece óbvio, mas é o mais negligenciado. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. A maioria das pessoas corre por ele como se fosse uma pista de fuga, mas esse espaço é onde mora a sua liberdade. Treine-se para não preencher esse espaço com reação imediata. Dê 2 segundos. Respire. Pergunte silenciosamente: isso merece a minha energia agora? Isso vai importar daqui a 3 meses? Estou respondendo ao fato ou à minha interpretação dele? Esses 2 segundos são uma muralha. Eles impedem que a emoção crua vire palavra definitiva. Impedem que o impulso vire hábito. Impedem que o momentâneo vire permanente. O segundo movimento é a reavaliação de perspectiva. Quando algo te incomoda, não tente suprimir o incômodo. Amplie o quadro. Pergunte-se: dentro de 1 ano, isso ainda terá o mesmo peso? Dentro de 5 anos, vai ser uma memória ou uma cicatriz? Quantas pessoas ao redor do mundo estão lidando com algo infinitamente mais pesado e ainda assim conseguem encontrar um motivo para seguir? Isso não é para minimizar a sua dor, é para colocá-la no tamanho real. A mente humana tem um defeito de lente. Ela amplia o que está perto e reduz o que está longe. O estoicismo te ensina a ajustar essa lente, a olhar de cima, a enxergar o evento como parte de um fluxo maior, não como o centro do universo. Quando você faz isso, a urgência artificial se dissolve. O que parecia insuportável vira gerenciável. O terceiro movimento é a ação focada no processo. A ansiedade mora no resultado. A paz mora no processo. Você não controla se a pessoa vai gostar do seu trabalho. Controla a qualidade do seu trabalho. Não controla se o projeto vai ser aprovado. Controla a clareza da sua execução. Não controla se o relacionamento vai durar. Controla a integridade da sua presença. Quando você desloca o foco do desfecho para a ação, você recupera o controle. Porque a ação é seu território. O resultado é do universo. E quando você entrega o seu melhor no processo, você já venceu, independentemente do que vier depois. O quarto movimento é a revisão noturna. Antes de dormir, faça um inventário silencioso. Não para se punir, para calibrar. O que eu fiz bem hoje? Onde eu reagi no automático? O que eu poderia ter feito com mais clareza? O que eu aprendi sobre mim mesmo? Isso não é autoajuda, é engenharia de comportamento. É como um navegador que ajusta a rota com base nos ventos do dia, sem julgamento, apenas dados. E com dados, a mente deixa de adivinhar e começa a evoluir. O quinto movimento é a prática da gratidão real. Não a gratidão de lista bonita, a gratidão de reconhecimento. Perceba o que está funcionando. O ar que entra nos pulmões, a capacidade de pensar, a oportunidade de tentar de novo amanhã.
a simples existência de um novo dia. Isso não é ingenuidade, é ancoragem. Quando a mente está ancorada no que já está aqui, ela para de vagar pelo que pode faltar. E quando ela para de vagar, ela para de se perder. Há também o exercício da exposição voluntária ao desconforto, não por masoquismo, por imunização. Tome um banho mais frio, caminhe mais longe, adie uma pequena satisfação. Diga não a algo que você quer, mas que não é essencial. Treine a mente para suportar a privação de conforto sem entrar em colapso. Quando você se expõe voluntariamente ao desconforto controlado, você ensina ao seu sistema nervoso que ele não precisa entrar em pânico quando a vida fica difícil. Você cria resistência, não endurecimento, resistência, a capacidade de dobrar sem quebrar. E por fim, há o hábito da linguagem precisa. Troque o drama pela descrição. Troque a condenação pela observação. Troque o absoluto pelo relativo. Em vez de dizer que a situação é terrível, diga que a situação está desafiadora. Em vez de dizer que a pessoa é impossível, diga que a pessoa age de forma diferente do que você espera. Em vez de dizer que você fracassou, diga que você coletou dados. A mente obedece ao que você repete. Se você repete fragilidade, ela vai se comportar com fragilidade. Se você repete clareza, ela vai se comportar com clareza. E quando você alinha linguagem, ação e perspectiva, a estabilidade deixa de ser um objetivo e vira um estado natural. Não porque os problemas sumiram, porque a sua relação com eles mudou. E essa mudança é o que te torna inabalável. Chegar até aqui não é o fim, é o início de uma nova maneira de habitar a si mesmo. Porque entender que ninguém te abala quando você domina esse mecanismo não é sobre se tornar invulnerável, é sobre se tornar consciente. É sobre trocar a ilusão de controle exterior pela realidade de domínio interior. É sobre parar de pedir que o mundo seja gentil e começar a treinar a sua postura para ser firme. A vida vai continuar testando você. As pessoas vão continuar falhando. Os planos vão continuar saindo do trilho. As circunstâncias vão continuar mudando. Nada disso vai parar. Mas a sua reação a tudo isso vai mudar. E é aí que mora a verdadeira liberdade. Não a liberdade de não sofrer, a liberdade de escolher como sofrer. Não a liberdade de evitar a queda, a liberdade de decidir como se levantar. O estoicismo não é um escudo, é uma bússola. Ele não te protege da tempestade, ele te ensina a navegar nela. E quando você navega com clareza, a tempestade perde o poder de te afundar. Ela vira apenas água, movimento, fluxo, nada mais. Você vai perceber que as palavras que antes te desmontavam agora te passam, que as situações que antes te paralisavam agora te ativam, que os comentários que antes te definiam agora te distraem menos. Não porque você ficou frio, porque você ficou centrado. E o centro não treme com o que acontece na periferia. O centro apenas observa, ajusta, segue. Isso não acontece da noite para o dia. A mente tem gravidade, ela puxa para o velho, para o conhecido, para a reação automática. Mas toda vez que você escolhe a pausa, a precisão, a ação focada, a revisão honesta, você está construindo um novo caminho neural. E caminhos novos, com o tempo, viram estradas. E estradas viram rotas. E rotas viram identidade. Você não se torna estoico por ler um texto. Você se torna estoico por praticar um padrão. E o padrão é simples. Classifique antes de reagir. Ajuste antes de culpar. Haja antes de lamentar. Observe antes de concluir. E repita. Não por obrigação, por convicção. Porque a paz não é dada, é construída. Tijolo por tijolo, dia por dia, escolha por escolha. E quando você entende isso de verdade, não como teoria, mas como vivência, algo se acende dentro de você. Uma quietude que não depende de aplausos, uma firmeza que não depende de aprovação, uma presença que não depende de condições. E essa presença é o que te torna inabalável. Não para o mundo, para você. Porque quando você não se abala com o externo, você finalmente consegue ouvir o interno. E é no interno que mora a clareza que o ruído externo nunca vai te dar. Se esse conteúdo fez sentido para você, se ele trouxe uma nova lente para enxergar os seus desafios, considere se inscrever no canal. Aqui a gente não entrega fórmulas mágicas, entrega a estrutura real para a mente. Toda semana, novos vídeos para fortalecer a sua postura, ampliar a sua clareza e te ajudar a navegar a vida com mais firmeza e menos ruído. Inscreva-se, ative as notificações e caminhe com gente que leva a mente a sério. Te vejo no próximo vídeo.